Olá, homens e mulheres da minha vida. Antes de eu começar a falar dessa história, antes de eu começar a falar sobre a história desse rapaz e do pedido de ajuda dele, eu gostaria que vocês não julgassem, tá? Porque eu tenho certeza que um monte de vocês tem um monte de pensamentos dentro dessas cabecinhas aí e não tem coragem de falar para ninguém e ficam aí posando de puritanas e puritanos, tá? A gente está aqui para ajudar, não para sacanear. São duas histórias e eu tenho certeza que a segunda vocês vão surtar sim, porque é assustadora. Então prestem atenção que eu vou primeiro falar sobre a história do rapaz, do primeiro rapaz, e depois eu vou falar sobre a segunda história, tá? Então fiquem antenados aqui, porque a segunda, até eu fiquei achando isso. Só pode ser fake, né? Alguém inventou isso daí. Só que eu já vi tanto absurdo aqui, que eu acho que não é fake, não. Eu acho que realmente tem gente que tem coragem. Bom, esse rapaz, o primeiro, quando ele tinha 10 anos, a mãe dele se separou do pai dele. E com isso ele ficou morando com ela desde a adolescência até a fase adulta. Só que nesse período da adolescência, nessa fase, ele começou a sentir atração por mulheres, o que é super normal nessa fase. Só que como ele morava sozinho com a mãe dele, era comum ele ver uma vez ou outra ali a mãe sem roupa. E por isso ele começou a observar mais e começou a gostar de ver ela tomando banho, trocando de roupa. Lá, naquele período da adolescência, quando ela estava nua, ele começou a perceber que aquilo estava despertando algum desejo nele. Ele estava sentindo alguma coisa por ela. Estava despertando alguma coisa dentro dele. E com o passar do tempo, isso foi só aumentando. E ele sempre soube que isso era errado. E é por isso que ele está aqui conversando com a gente. Só que ele não conseguia parar. Ele continuou sentindo aquilo. E aí começou a ficar preocupado em falar, né, sobre isso com qualquer pessoa da família. Ninguém sabe. E segundo ele, ninguém pode sonhar. Pelo que eu sei, ele não mora mais com a mãe, mas ele continua tendo esse desejo. E antes de mais nada, eu quero agradecer por ele ter compartilhado isso com a gente. Reconhecer esses sentimentos e trazer isso aqui para nós já é um passo muito importante. A gente vai conversar sobre isso com calma e, como eu falei, sem julgamentos, até mesmo para tentar entender aqui, nós, todos juntos, né, ajudar ele. Ele falou aqui que é desde a adolescência que ele sente isso. E isso aconteceu em um momento da vida dele que, para ele, eu vou falar para ele, né, porque é da vida dele, tá? Então aconteceu em uma época em que era natural sentir desejo, curiosidade, mas naquela época esses sentimentos se voltaram para uma pessoa que não poderia, que era a sua mãe. E isso deve ser muito confuso e angustiante para você. E eu quero que você saiba que não tem motivo nenhum para você se sentir envergonhado ou culpado por ter contado isso para nós, por ter trazido isso aqui, contado isso para mim. Sentimentos, por mais complexos que sejam, não são escolhas. Eles simplesmente acontecem. E o que a gente faz com eles é o que realmente importa. Por isso que é importante a gente tentar entender isso melhor. Quando seus pais se separaram, você ainda era uma criança. E a sua mãe se tornou a figura central ali na sua vida. E vocês passaram a viver juntos, compartilhar o mesmo espaço, e é natural que nessa convivência tão próxima, alguns limites tenham ficado menos claros aí. Você falou que durante a adolescência, você começou a observar a sua mãe de uma maneira diferente e percebeu sentimentos que você sabe que não são apropriados. E isso tudo pode estar relacionado a algo que a gente chama de complexo de Édipo. Um conceito da psicanálise que descreve como durante a infância é comum que crianças tenham uma forte ligação emocional pelo genitor do sexo oposto. Vocês lembram da novela? Eu acho que era Mandala, que tinha o Édipo e a Jocasta. Então, normalmente esses sentimentos, eles são resolvidos com o tempo, isso passa. Só que em alguns casos, eles podem persistir ou ressurgir, especialmente em situações como a que você viveu. A separação dos seus pais e a convivência muito próxima com a sua mãe. E a falta, talvez, de outras figuras aí de apoio, alguém com quem você pudesse conversar ou falar sobre isso quando percebeu o que estava sentindo.
Além disso, a adolescência é uma fase de muitas mudanças. Os hormônios estão à flor da pele e é normal sentir atrações por outras pessoas. No caso, como vocês viviam sozinhos, esse sentimento pode ter sido direcionado para ela, como eu já falei aqui. Só que isso não significa que você tenha feito algo de errado ou que você é uma pessoa ruim, pecaminosa e merece queimar no fogo do inferno, como tem gente que vai escrever aqui. Significa apenas que naquele momento a sua mente, o seu coração estavam tentando lidar com uma situação emocionalmente complexa e você não tinha para onde fugir ou com quem conversar. Agora, vamos pensar no que você pode fazer a partir de agora. É importante estabelecer limites saudáveis. Você mencionou que se preocupa em falar sobre isso e eu super entendo. É uma situação delicada e nem sempre é fácil saber como agir, mas uma coisa que pode ajudar aqui é criar um pouco mais de distância emocional e física da sua mãe, pelo menos em algumas situações. Por exemplo, evitar ver a sua mãe em momentos íntimos. Eu não sei se vocês ainda moram juntos, acredito que não. Não ficar olhando ela trocar de roupa ou no banho, sabe? É que aqui ele não explicou muito bem quanto tempo faz, qual a idade dele. Ele fala no passado. Não sei se esses sentimentos ainda existem ou se realmente foi algo que aconteceu e já passou. Mas se você que está aqui assistindo esse vídeo está passando por isso e é mais novo, siga essas dicas que eu estou dando aqui, que é muito importante. Então evite, né, se você está vivendo uma situação aí que está beirando ao incesto, evite ficar perto da pessoa. E se pudesse mudar de casa, se mude, não vai lá e ouve o diabinho, sabe? A gente tem um anjinho e um diabinho, não fica ouvindo o diabinho, tá? E você tem que direcionar esses sentimentos para outra coisa, sabe? É importante também você focar em outros relacionamentos. Às vezes, quando a gente está muito focado em uma pessoa, o nosso sentimento pode ficar preso ali naquela pessoa. Sei lá, conheça outras pessoas, faça amizades, ou até mesmo explore relacionamentos românticos. Relacionamentos íntimos fora desse ambiente familiar. Isso pode ajudar a direcionar a sua energia, essa energia, né, para conexões mais saudáveis. Claro que o mais importante é buscar ajuda profissional. Isso é importantíssimo que você faça. Você já deu um grande passo trazendo isso aqui. Só que a terapia pode ser um espaço seguro para você explorar esses sentimentos com mais profundidade. Um psicólogo, um terapeuta comportamental, sei lá, algum desses profissionais pode te ajudar a entender as raízes dessas emoções e a trabalhar com elas de forma construtiva e a encontrar maneiras de seguir em frente sem que isso pese tanto no seu coração. Eu nem diria coração, mas é a mente, né? Que é o peso na consciência, né? E por fim, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas passam por situações semelhantes, mesmo que não falem sobre isso abertamente, como eu falei aqui no começo. Tem um monte de gente que põe o rabinho entre as pernas para julgar o rabinho dos outros. O que você está sentindo não te define e há maneiras de lidar com isso de forma saudável. Você já mostrou muita coragem, isso eu vou ficar repetindo aqui, porque você reconheceu esse sentimento e veio aqui buscar ajuda, e isso é um sinal de força, não de fraqueza, ok? E eu espero ter te ajudado. E agora eu vou contar aqui a segunda história que vai deixar vocês de cabelo em pé. Mas primeiro escrevam aqui para esse menino, não sei se é um menino, não falou a idade, se já é um homem feito, não sei, mas enfim, deixem aqui conselhos aqui que possam ajudá-lo. E agora eu vou contar o segundo relato aqui, que vai deixar vocês de queixo caído. Como diz, vai cair os butiá do bolso, né? O rapaz simplesmente achava o bumbum da mãe dele delicioso. E aí, quando ele entrou para a puberdade, ele começou a se resolver ali, sabe? Você me entende? Com as calcinhas da mãe. Aquele tipo de pornografia incestuosa. Ok, ele disse que isso nunca foi um problema na vida dele, até no início deste ano, quando ele começou a ficar obcecado com a ideia de ir para a cama com ela. E daí, para não fazer nenhuma besteira, claro que ele nunca contou nada para ela, ele foi criando válvulas de escape. E uma delas, que é a que me deixou mais chocada, foi que ele coloca o que ele mesmo fala que é um tempero especial na comida dela. No caso, a ponta
dele. É isso. Ele diz que ou ele fazia isso ou ele ia enlouquecer de tanto desejo pela própria mãe, né? E aí, como a mãe dele adora comer cereal de manhã, algumas vezes ele se propõe a preparar para ela. E aí ele fala ainda que ele chega lá muito rápido, então é fácil para ele pegar ali e colocar lá no leite dela e misturar. Gente, vocês estão me entendendo, né? E ela nunca percebeu. E aí quando ela tá lá comendo o seu café da manhã proteico, ele disse que ele fica se sentindo... É como se isso fosse estar na cama com ela. É um absurdo, é um absurdo. Só que depois dele fazer isso, dele colocar a porra lá no leitinho dela para ela comer, existe o bolo 4 leites, agora tem o cereal 2 leites, né? É um absurdo, gente, é nojento. Só que depois que ele faz isso, ele fica sentindo culpa o dia inteiro, porque ele mesmo disse que ele acha isso de coisa de retardado. Para não dizer coisa pior, né? Ele acha que ele é um retardado mesmo. Só que no outro dia, ele não consegue se controlar e o processo se repete. E aí isso virou o quê? Um vício, né, gente? Essa pessoa precisa urgentemente de ajuda. Acho que muito mais do que o nosso caso anterior, né? Ele justifica que perdeu o pai cedo, que isso não tem a ver com demência, várias outras coisas, sabe? Que ele vive com o corno do padrasto dele. E ele não tem uma relação boa com esse padrasto. Então esse cara, gente, ele é muito problemático, ele é um adolescente. E ele fala várias vezes que a mãe dele é muito gostosa e que não existe ninguém que ache ela feia, que não existe um amigo dele que ache ela feia. E ele fica pensando nela o dia inteiro, tipo, é uma obsessão. E tem medo dessa situação fugir do controle dele. Só que ele deixa muito claro, lá no final da narrativa dele, que ele não está atrás de lição de moral. Ele tem um problema que ele não consegue sair e ele só queria conversar. E agora, né, isso aqui, eu me recuso a dar conselho, porque esse menino aqui, ele não vai buscar ajuda, não vai. Porque para buscar ajuda, ele teria que falar tudo isso para alguém. E ao contrário do anterior, ele é mais novo, sabe? Ele é um adolescente, deve estar aí no ensino médio, porque fala dos amigos, né? Mas enfim, eram essas as histórias que eu tinha para trazer aqui hoje sobre complexo de Édipo, e eu deixo espaço aqui nos comentários para que vocês dedilhem aí o que tá dentro da cabecinha de vocês, porque eu sei que tá fervilhando, porque isso daqui não é uma coisa de pessoa normal, não. Esse menino precisa de ajuda urgente e eu espero que ele busque. E como esse cara mesmo disse, esse menino falou, ele tem medo que a situação fuja do controle. Você tem noção o que pode acontecer, gente? Pois é, não vou nem falar aqui, mas eu acredito que vocês já pensaram aí. E para vocês eu deixo aqui um beijo, né? E até a próxima história. E se você quiser me contar a sua história ou a história de alguém que você sabe que é uma história assim terrível, né? Mande para algoparacontaraqui@gmail.com. E se você precisa de uma consultoria comigo, se você precisa de um atendimento, o link direto tá aqui também fixado no primeiro comentário. E até mais.